Olá pessoal, eu sou Marcelo Camacho, sou servidor público federal. Estou inaugurando esse espaço em vídeo aqui nesse canal com o assunto do momento para o mundo dos concursos públicos, que é o Decreto 9739, de sexta-feira passada, dia 29 de março. Bom, a mídia já repercutiu o decreto, mencionando que na prática ele vai restringir ou vai acabar com concursos públicos. Eu tenho visto algumas análises por aí, especialmente do pessoal ligado ao mundo dos concursos públicos, dizendo que não é bem assim, os concursos vão continuar, etc, etc, levantando o moral dos concurseiros e incentivando a continuar estudando. Bem, eu vou fazer a minha análise de forma absolutamente pragmática, dizendo aquilo que eu acho para dentro do Executivo Federal, o que realmente irá acontecer. Bem, primeiro é preciso salientar que esse é um decreto que regula a execução de concursos públicos especificamente para o Poder Executivo Federal. Não vale para o Judiciário, não vale para o Legislativo, não vale para os estados, não vale para os municípios. Somente para o Poder Executivo Federal. A intenção das mudanças, de acordo com o próprio Ministério da Economia e daquilo que a gente pode depreender da leitura do decreto, é ter mais eficiência, ou seja, economizar recursos no gasto público. É isso. E economizar recursos no gasto público significa, em última análise, reduzir as contratações, gastar menos com o pessoal. Então, meus caros, isso terá um grande impacto dentro da realização de concursos públicos, porque possivelmente eles serão mais raros. E serão mais raros, e essa análise a gente depreende inclusive dos artigos 6 e 7 do decreto. Nesse decreto, no que tange a concursos públicos, nos interessam os artigos 6, 7 e do 23 e do 27, desculpe, até o 43. Lá nos artigos 6 e 7, o decreto estabelece as condições para solicitação de vagas, solicitação de autorização para a realização do concurso, o que o órgão deve fazer. Ele deve demonstrar a evolução de pessoal nos últimos 5 anos, demonstrar quantas vagas estão ociosas. Se essas vagas estão ociosas há mais de 5 anos, significa que eles não precisaram nesses 5 anos e muito provavelmente o Ministério da Economia não irá autorizá-las, a não ser que se demonstre uma necessidade pública. Estou falando isso como exemplo de análise lá no Ministério da Economia. Então, essa demonstração de necessidade se dará através dessa evolução de vagas, através do resultado esperado com aquela contratação e também, e eis a novidade do decreto, da verificação da possibilidade de execução indireta daquelas atividades. E ainda, se as atividades podem ter, se a eventual ocupação de cargos poderia ser reduzida com a digitalização, com a implementação do processo eletrônico, por exemplo, nos órgãos. Essa será um outro requisito, verificar se todas as atividades estão devidamente automatizadas, para que assim reduza-se a quantidade de pessoas necessárias. Bom, dessa análise, inclusive da possibilidade de execução indireta, que é a terceirização, a gente depreende que o governo terá a intenção de autorizar um número menor de concursos públicos no âmbito do Executivo Federal. Então, isso, meus caros, é um fato. Não haverá mais concursos públicos então, Marcelo? Sim,
haverá concursos públicos, até porque existem muitas atividades que dependem da ação de um agente público, que não pode ser executado por um terceirizado, por exemplo. Não pode ser objeto de execução indireta. Tem que ser feito diretamente por um agente público. Por exemplo, atividades da Receita Federal, atividades do INSS. Então, técnicos do INSS, analistas do INSS, candidatos a esses cargos, continuem se preparando, porque possivelmente este concurso, que já estava em pauta no ano passado, poderá vir a ser autorizado este ano. O governo também faz um rearranjo no formato de programação de concursos públicos, porque haverá um prazo específico dentro de cada ano, até 31 de março, para que sejam solicitadas novas vagas de concursos públicos. Então, isso também dá uma certa previsibilidade para o Executivo Federal, mais racionalidade nesse processo também, e isso não é ruim, isso é bom. No entanto, devemos lembrar que a ênfase na execução indireta poderá ter impactos sobre atividades que possam ser objeto de publicização, como, por exemplo, atividades da saúde. Se a União tem alguns hospitais, ela tem poucos hospitais em que faz a execução indireta. Dos que eu lembre, muitos no Rio de Janeiro, 9 mais especificamente, e tem hospitais no Rio Grande do Sul, mas esses são hospitais que pertencem a uma empresa pública ligada ao Ministério da Saúde, lá no Rio Grande do Sul, e temos os hospitais universitários, ligados às universidades. No caso dos hospitais universitários, a gestão, a contratação de mão de obra já estava a cargo da EBSER, dependendo de convênios das universidades com a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Tanto no caso da EBSER quanto no caso dos hospitais lá do Rio Grande do Sul, a contratação é feita por regime seletista. Então, a autorização de concurso também se dá não no âmbito da administração pública direta, mas sim no âmbito da administração pública indireta, autorizando vagas para essas contratações seletistas. É importante eu salientar isso, porque tanto o concurso para a EBSER quanto para o hospital lá do Rio Grande do Sul, eles não trazem impacto para a previdência social, para o regime próprio do serviço social, do serviço público, por exemplo. E se não traz impacto para a previdência, tanto melhor, porque é mais fácil autorizar essas vagas. Elas têm impacto orçamentário, mas não têm impacto para a previdência pública dos servidores. Então, isso é um fator importante. Mas temos alguns casos em que a União, o Poder Executivo Federal, tem hospitais em que ele faz a execução própria, como o caso dos hospitais do Rio de Janeiro. Esses possivelmente terão impacto. Por quê? Porque uma possibilidade é a publicização. E devemos lembrar que isso já estava previsto lá no governo Fernando Henrique Cardoso, através do plano diretor da reforma do Estado, do aparelho do Estado. Então, essa publicização pode ser uma alternativa para o governo. Estou defendendo a publicização, não se trata disso, não estou nem me posicionando contra ou a favor aqui neste vídeo. O que eu estou fazendo é a análise do que pode ser, do que pode acontecer, do que pode ser feito pelo Ministério da Economia. E se isso for feito, não haverá mais concursos, será publicizado para uma OS, por exemplo, e a contratação será feita diretamente pelas OS, e isso é uma forma de execução indireta. No entanto, para a EBSER
e para os hospitais lá do Rio Grande do Sul continuarão a existir concursos, porque não faz sentido terceirizar, uma vez que a contratação já é seletista e o custo da terceirização seria muito maior do que contratar diretamente através dessas empresas já instaladas. Então, isso é um alento para o pessoal da saúde, por exemplo. No tocante às atividades exclusivas de Estado, área fiscal, por exemplo, Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS, essas são as ações exclusivas dos agentes no tocante à concessão de benefícios, etc., são atividades exclusivas de um agente público, precisam ser executadas por um agente público. Então, para essas áreas, continuará havendo concurso. Mas, na minha análise, o número de concursos será menor. Ora, se o número de concursos será menor, haverá menos vagas e o sarrafo da aprovação será maior, pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os candidatos precisarão ter maior preparo, porque possivelmente com uma concorrência maior no concurso, a nota de corte para ser aprovado irá aumentar. Se a nota de corte vai aumentar, o candidato precisa estar mais bem preparado. A boa notícia é que esse decreto traz uma inovação em relação ao decreto 6944 de 2009. O decreto 6944 de 2009 já trazia muitas das recomendações que estão ali nesse novo decreto. Mas uma alteração é que o decreto anterior previa um prazo entre a publicação do edital e a realização da prova de no mínimo 60 dias. Este decreto amplia esse prazo para 4 meses. Então, isso significa que o candidato terá mais tempo para estudar após a publicação do edital. Se você vem estudando já baseado nos conteúdos de concursos anteriores, ora, quando chegar esse período aqui, você vai ter mais tempo para refinar sua preparação, incluir eventualmente um conteúdo que não estava previsto anteriormente e que foi incluído no novo edital. Estudar questões de outra banca, caso a banca tenha sido alterada em relação ao concurso anterior. O importante é o seguinte, pessoal: preparação. Você tem que continuar a se preparar. Uma mudança também importante, e isso é uma clara sinalização do que das prioridades do governo, uma mudança significativa que dá uma sinalização dessas mudanças, é a delegação de autorização para o ministro da Economia, com subdelegação para o secretário responsável pela área de pessoal lá no Ministério da Economia, mas também a delegação de autorização de concursos para a diplomacia para o ministro das Relações Exteriores, para a Polícia Federal, para a pessoa responsável no Ministério lá da Justiça pela Polícia Federal, e para o advogado da União, para os cargos de advogado da União, procurador da República, procurador da Fazenda Nacional. Isso significa que estes cargos, como é o caso já da diplomacia, possivelmente terão concursos regulares, com menos vagas, mas regulares, para provimento das vagas. Haverá ênfase nessas carreiras caso exista a ociosidade de vagas. A ociosidade de vagas já também está regulada nesse novo decreto. Ela estabelece qual o percentual de ociosidade de vagas, as regras gerais para se analisar essa ociosidade, e a delegação para essas autoridades específicas demonstra a intenção de priorizar essas carreiras. Isso é boa notícia para quem se prepara para essas áreas. Isso significa, então, que não haverá mais concursos públicos? Bem, eu já enfatizei que continuará havendo
mas possivelmente em quantidade menor. E essa é a intenção declarada já deste novo governo, quando diz que irá reduzir a quantidade de concursos públicos e irá dar preferência para a execução indireta. No entanto, haverá no judiciário nada muda. As perspectivas de concursos do judiciário continuam as mesmas, limitadas naturalmente à existência de recursos orçamentários. A mesma coisa para o legislativo e para o pessoal da saúde. A boa notícia é a seguinte, é que a maior parte das vagas para trabalhar no SUS acontece nos estados e municípios. Além disso, a gente vai ter concursos da EBSER, e concursos específicos de atuação na Anvisa, na ANS, Fiocruz, eventualmente, caso se demonstre a necessidade de pessoal específico para essas áreas, ok? Mas as minhas apostas em volume maior de vagas vão para estados, municípios e para a EBSER, para trabalhar nos hospitais universitários. Então a preparação deve ser focada neste sentido, pessoal da saúde para concursos públicos. Mais uma vez, devo enfatizar que é necessário preparação antecipada. Prepare-se com bons materiais, prepare-se resolvendo questões de concursos anteriores, e aqui você tem um bom exemplo e uma boa plataforma para fazer isso. Ok? Então, pessoal, em síntese, são essas poucas análises que faço acerca desse novo decreto 9739 que regula os concursos públicos no âmbito do Poder Executivo Federal. Não é uma análise negativa, ora, acabou, parem de estudar, não haverá concursos públicos, nem tampouco estou subestimando a possibilidade de que as vagas e os concursos fiquem mais rarefeitos. Lembrando que a autorização sempre foi discricionária, sempre dependeu do Ministério do Planejamento, e que agora é o Ministério da Economia. E agora, como já se declarou a intenção de reduzir os concursos, provavelmente é isso que será feito. Fiquem atentos para as novas possibilidades de concursos, preparem-se com afinco, ok? Eu sou Marcelo Camacho, continuarei vindo aqui dar dicas de concursos, dar notícias sobre concursos, comentar eventualmente provas, tecer pequenas aulas sobre administração pública, gestão de pessoas e administração geral, que é a minha área de atuação, ok? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal. Um abraço.